Depois de coronavírus, Big Brother e o tutorial de como colocar máscaras dado pelo nosso presidente, um dos temas mais falados é sobre álcool gel. Tá faltando em todo o comércio, será que funciona ou não funciona? Funciona, já respondi em outro vídeo. Compensa eu fazer em casa porque eu não achei no comércio, não compensa, também já respondi no outro vídeo anterior. Nesse vídeo eu quero começar uma série de vídeos que eu vou fazer a respeito do álcool. Tá? A gente vai explicar, e aqui vai ter bastante conceito químico, nem todos bem aprofundados, esse aqui vai ser bem simples, tá? Mas tentando explicar um pouco melhor sobre isso que a gente escuta falar tanto no nosso cotidiano. Tá? Quando falamos de álcool, normalmente no cotidiano a gente está se referindo ao etanol. E o etanol é aquele álcool que tem no combustível, tem lá uma plaquinha no posto, mas também é o álcool das bebidas alcoólicas, o álcool de alguns medicamentos, perfumes, utilizado como solventes na indústria também. Ele tem muita função, tá? E ele na verdade é a mesma substância que seria representada por essa fórmula aqui, tá? Mas falando mais genericamente de álcool ou álcoois no plural, isso daí a gente tem como se fosse uma classe, é uma classe de compostos químicos, compostos orgânicos que tem em comum o grupo funcional hidroxila. Todo álcool tem na sua estrutura o OH. O OH hidroxila, ligado sempre a um carbono saturado, tá? Então eu tenho 3 exemplos aqui no quadro /parede para exemplificar compostos orgânicos da classe álcool. Já que é uma classe tão numerosa de compostos, óbvio que a gente tem que seguir uma nomenclatura oficial, né? Então lá nas suas aulas de química orgânica você aprendeu MET, ET, PROP e BUT, 1 átomo de carbono, 2 átomos de carbono e assim por diante. É justamente por isso que o etanol se chama etanol. Et viria de 2 átomos de carbono, an seria um infixo ali para dizer que a cadeia é saturada, ou seja, só tem ligação simples entre carbonos, e ele finaliza com ol, porque esse aqui é o sufixo do álcool. Pode olhar que todos aqui terminam seu nome com ol, são todos álcoois. E todos também têm an no meio, porque todos têm cadeia saturada. E aí a gente tem a diferenciação pelo número de átomos de carbono. Aqui são 2, aqui apenas 1 e aqui são 3. A partir de 3 eu preciso especificar qual é a posição da hidroxila. Por que eu escolhi justamente esses dois aqui para começar falando? Bom, o etanol, como eu já disse no começo, é o mais famoso, tá? Mas o 2-propanol, ninguém conhece ele por esse nome. Normalmente no comércio ele é chamado de álcool isopropílico. O etanol também tem um sinônimo, álcool etílico. Ambos são usados como agentes antissépticos, tá? Eles são usados na, vamos dizer assim, higienização das mãos e tem efeito contra micro-organismos, incluindo aí o coronavírus, tá? Então explica por que estão tão na moda. O álcool isopropílico é até um pouquinho mais eficiente, tá? Mas nada que justifique você usá-lo em detrimento do etanol, tá certo? Como eu disse, o etanol tem uma série de aplicações. Uma delas seria atuar como combustível. Mas tem um outro cara aqui também, que seria o álcool mais simples que existe, o metanol, que também é usado como combustível. Inclusive ele é ainda mais potente do que o etanol. Só para você ter uma ideia, ele é usado em carros de corrida, por exemplo, da Fórmula Indy. Por que não é usado no Brasil? Ele até é. Hoje em dia é proibido. Alguns postos que fazem adulteração colocam metanol. Tá? Não que ele traga prejuízo ao seu carro, ele até tem um poder de oxidação um pouco maior, só que ele é mais barato, então você paga mais caro por um produto que deveria ser mais barato. E ele tem, eu diria, 2 grandes inconvenientes. Primeiro, ele é muito tóxico, ele pode te levar à cegueira e pode te matar, isso se você ingerir mesmo pequenas quantidades dele. E a segunda questão é que ele é muito perigoso, pois a sua combustão gera uma chama que é praticamente incolor na luz do dia. Tá? Se tiver uma intensidade luminosa muito grande, quer dizer, minimamente razoável, ele já vai se tornar uma chama incolor. Eu vou colocar na descrição dos vídeos aí, outros vídeos que estão disponíveis no YouTube, que mostram algumas cenas clássicas de Fórmula Indy lá. Tem uma que é interessante, é um desastre na verdade, né? Tem um piloto que saiu correndo lá dos boxes e tal, e ele sai com a mangueira de combustível ainda engatada lá no carro. E óbvio que isso daí iniciou uma chama.
E aí quem estava ali por perto, os mecânicos da equipe dele, começaram a pegar fogo, só que ninguém sabe, quem vê de longe não sabe o que está acontecendo, porque a chama é incolor, então ninguém consegue perceber nada do que está acontecendo ali, só os caras dançando que nem os malucos, parece que ficou todo mundo doido de repente. Mas na verdade aquilo lá é uma combustão por causa de metanol. Então a característica dele, segunda característica que torna ele perigoso, além da toxicidade, seria o fato dele originar uma chama transparente. Isso aqui tem uma vantagem para os químicos, quando a gente vai fazer aquela prática bem clássica da química, que é a coloração de chama, que a gente observa colorações características de cátions metálicos, com metanol as cores se tornam muito mais claras, porque o etanol interfere e não torna tão transparente a formação daquelas cores características. Como a gente tem álcool por todo lado aí no comércio para várias aplicações, existem vários tipos de concentração, né? E não só vários tipos, mas diferentes formas de expressar essa concentração. Eu vou falar de duas delas agora, que são bem específicas para bebidas alcoólicas ou para materiais que tenham álcool de maneira geral, mesmo que não seja uma bebida, inclusive combustíveis, tá? Uma delas seria esse grau GL e a outra seria o grau INPM. Grau GL significa grau Gay-Lussac. Gay-Lussac é o nome de um cientista, tá, que tem uma contribuição importante na fisicoquímica, lá na lei dos gases, termodinâmica e tal, mas ele também estudou a determinação da concentração de teor alcoólico em bebidas e tal. Então, em homenagem a ele, a gente tem essa medida. E INPM é uma sigla que significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas, e ambas servem para determinar, entre outras coisas aqui, o teor alcoólico de misturas. Muito bem. A diferença entre elas é que o Gay-Lussac, ou GL, é expresso em volume e o INPM expresso por massa. Por que volume e massa aparecem duas vezes em cada? Isso aqui é importante da gente falar. Toda solução é uma mistura homogênea. Tá? Uma solução, normalmente a gente pensa em um sólido dissolvido num líquido, tipo soro fisiológico. Tem sal, tem açúcar e tem água. Mas uma solução é qualquer mistura homogênea. Pode ser uma mistura só de gases, tipo ar atmosférico. Tira a poeira dele e ele vai ser uma mistura homogênea, uma solução gasosa. Ou pode ser uma mistura de sólidos, uma liga metálica. Se você pensar numa aliança de ouro 18 quilates, ela tem ouro, tem cobre, tem prata, e aquilo ali é uma mistura homogênea, tá? Uma mistura homogênea, uma solução, que tem um estado físico sólido. Beleza. Uma solução é formada por duas partes, soluto e solvente. A soma dos dois origina a solução. Por isso que a gente tem as duas partes aqui. A primeira parte seria para o soluto e o segundo não é para o solvente, é para a solução. Tá? Então o grau GL seria volume do soluto por volume de solução. O que é o álcool 70 graus GL? É aquele álcool que tem 70 ml de álcool por 100 ml de solução. Quer dizer então que se ele tem 100 de solução e tem 70 de álcool, ele tem 30 de água, 70 com 30 dá 100. Isso é na matemática, mas na química não é assim. Quando você soma água e álcool, não necessariamente a soma final vai ser... O volume final vai ser a soma dos dois volumes. Assunto para outro vídeo, tá certo? E a diferença do grau INPM é que ele expressa em massa. Então se fosse um álcool 65 graus em NPM, ele teria 65 gramas de etanol por 100 gramas de solução. Para a gente finalizar esse vídeo em grande estilo, eu vou propor um desafio para vocês, tá? Agora que eu já apresentei essas duas unidades aqui, que são bastante usadas para determinação de teor alcoólico, grau GL e grau INPM, eu quero que alguém me prove que essa igualdade é verdadeira, tá? Que 65 graus em NPM é a mesma coisa que 70 graus GL para o etanol. Estou falando especificamente dessa substância aqui, etanol, tá? Então eu vou dar algumas dicas, isso aqui é uma questão numérica, você vai ter que fazer alguns cálculos para me provar, mas eu vou dar algumas dicas, embora eu acho que é muito fácil. Uma unidade trabalha com volume, outra unidade trabalha com massa. Então a gente tem lá uma grandeza física que relaciona massa e volume, é a densidade. Obviamente suas contas vão ter que passar pela determinação da densidade do etanol.
Determinação que eu digo é você encontrar na internet, pegar aquele valor tabelado e fazer conta, tá certo? Esqueça a questão de temperatura, porque densidade varia com temperatura, a gente não interessa isso daqui agora. Eu estou te dizendo que nas mesmas condições de temperatura e de pressão, a gente tem essa igualdade sendo válida para o etanol. E quem for participar desse desafio, por favor, grava um vídeo e me manda, ou posta no YouTube, faz qualquer coisa, comenta aí embaixo lá. Eu quero ver uma explicação. É capaz de você achar isso aqui na internet, mas eu quero ver você me explicando, eu quero que você me convença. Beleza? Valeu e até os próximos. Espero as respostas.